Olá, o Gravidinhas e Mãezinhas na TV de hoje vai tratar de um tema que tem sido muito discutido, é o parto natural domiciliar. A cada dia mais mulheres dão à luz em casa. E nós não queremos de forma alguma tentar convencer ninguém de que essa é a melhor forma de ter um filho. Mas vamos mostrar sim que é possível, seguro e pode até ser planejado. Veja todos os detalhes. Tivemos a honra de entrevistar as duas parteiras mais requisitadas do estado de São Paulo. Você vai conhecer a Camila e a Adriana. Elas fizeram o parto do Theo, o bebê da Tânia, na casa da família. E depois voltaram para ajudar nos primeiros cuidados com o recém-nascido. A doutora Flávia também teve a Bianca em casa e vai contar todos os detalhes. Estão preparadas para muitas emoções? Então agora nós vamos começar explicando tudo sobre como é possível planejar um parto domiciliar nos dias de hoje. Participaram dessa reportagem duas enfermeiras obstetrizes e também uma recém-mamãe que teve o bebê em casa. Quando se fala em parteira, imaginamos senhoras de idade e não duas meninas que ainda nem são mães, como a Camila e a Adriana. Elas moram em Campinas e já fizeram vários partos domiciliares aqui em Ribeirão Preto e muitas outras cidades. Em comum, a insatisfação com o sistema de saúde e a forma como a maioria dos bebês nascem no Brasil. Elas queriam mudar e resolveram tomar uma atitude. Em 3 anos, já fizeram mais de 100 partos em casa. Eu estava começando a enfermagem e comecei a me interessar pela obstetrícia. Então, no meu 2º ano de faculdade, eu comecei a acompanhar partos junto com a minha irmã, domiciliares, e fui me encantando por ver criança nascer de uma forma respeitada, saudável. Aí fui fazer a pós-graduação, me especializar e conheci a Camila. E várias vezes relatava que me incomodava a forma que alguns profissionais tratavam as mulheres, algumas coisas que aconteciam no hospital. E ela, como já vinha mais íntima da humanização, olhou pra mim e falou: acho que você tá no lugar errado. Muitas mulheres não têm isso nas suas cidades, então a gente, à medida do possível, que não é muito longe pra gente, que tá dentro de uma distância adequada, a gente vai até elas. Dá tempo? Dá tempo. De Campinas para Ribeirão Preto. São 2 horas, né, que a gente leva de Campinas para Ribeirão. O trabalho de parto, a maioria das vezes, né, demora bem mais que isso, né? A gente atendeu um parto e uma outra paciente já estava uns 2 dias com algumas dores, então a gente foi para um parto, nasceu o bebê. E aí a gente recebeu a notícia da outra de que realmente estava se intensificando as contrações. E aí a Camila ficou para ver a placenta, verificar se estava tudo ok com a moça que a gente estava atendendo. E eu me direcionei para outro parto, que ainda demorou mais um pouquinho. A Camila saiu desse parto e atendemos as 2 mulheres no mesmo dia e foi tudo ótimo. Um dos mais recentes e emocionantes nascimentos foi o parto do Theo, no último mês de julho. Parir em casa foi uma decisão muito bem pensada pelos pais. Eu achava que parto domiciliar era coisa para pessoas que fossem meio que bicho grilo, assim. Eu tenho que dizer isso. Conhecia já algumas pessoas e elas eram mais assim, né? Eu não tinha informação. Quando eu comecei a ver o que era os tipos de assistência no Brasil, aqui na nossa cidade, em Ribeirão, eu já dei um jeito de mudar de médico porque eu estava vendo que eu ia caminhar talvez para um parto vaginal, não um parto normal. E aí fui evoluindo nas informações até que eu fiz um curso, né, chamado Parto Consciente. E todos os relatos que eu via, todos os vídeos, tudo assim de mais lindo e mais aconchegante, aquilo que eu me identifiquei, eram os domiciliares. E no curso eu ainda falei brincando pro meu marido, falei: ai amor, que vontade de ter um parto em casa. E ele é veterinário, trabalhou anos com reprodução bovina, e ele falou: eu topo, na mesma hora. Porque ele falou assim, parir é uma coisa fisiológica, é biológica, não tem por que dar alguma coisa errada, né? Precisa ser uma gestação de risco habitual. O que é um risco habitual? É uma mulher saudável que simplesmente está grávida, então ela não apresenta nenhuma outra comorbidade, por exemplo, pressão alta, diabetes, qualquer coisa diferente do que seja só uma gravidez. E esse bebê tem que estar a termo, né? Então não pode ser prematuro. Então a partir de 37 semanas que esse nenê pode nascer em casa. E a gente só atende nenê cefálico, então de cabeça para baixo. Em 85% das mulheres são saudáveis. Sempre por urgência a gente chama uma ambulância, né? O SAMU, a gente contata
passa o caso e daí nós vamos fazer a transferência através da ambulância. A gente já teve um caso de transferência, sim, chamamos o SAMU, referenciamos para o hospital e ela deu sequência no atendimento. A gente tem material para um suporte básico até esse socorro chegar. Tiramos, assim, todos os medos em relação a todo tipo de ocorrência e, assim, a gente é muito racional. Então, a gente buscou bastante dados estatísticos e científicos que a gente foi tendo acesso. Todos os 0,000% de acontecer alguma coisa de errado, a gente tirou os medos e as fantasias. E tomar uma decisão. Fui na missa, pedi proteção, agradecer pelo momento que estava chegando, pedir força. Fui na quermesse ainda, porque estava tendo. Aí eu falei, vamos embora que agora tá começando a doer mais. Eu não tô conseguindo fazer mais cara de simpática aqui nessa quermesse. O estudo que a gente tem é da Holanda, que é um país que tem 30% de partos domiciliares. E foi feito um estudo com mais de 500 mil mulheres de risco habitual, que comparando como era nascer em casa e nascer no hospital. Então a morbimortalidade materna e do bebê, então quantas mulheres morreram ou bebê morreram ou ficaram doentes depois do parto, é o mesmo número no hospital ou em casa. Eu estava imaginando assim, aquele parto dolorido, aquela transição que eles chamam de hora da covardia, né, com muita dor, que a mulher grita, que a mulher pede para sair, né? E assim, a minha transição, eu acho que ela foi muito light. Vim para a sala, sentei na banqueta, a gente montou a piscina, né? Mas assim, não deu tempo de aquecê-la. Sentei na banqueta, dei 3 puxos e saiu. E foi lindo. Maravilhoso. A gente faz uma avaliação inicial do bebê, ausculta, exame físico, os cuidados, orienta a amamentação, o que tem que ser observado no bebê e solicita que os pais levem o bebê dentro de 48 a 72 horas para uma avaliação, uma continuidade na puericultura com o pediatra. A gente tem uma lei desde 2011 do Ministério da Saúde que profissionais certificados para atender o parto podem fazer um cadastro nas vigilâncias epidemiológicas da cidade e retirar a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, que é o mesmo documento que é expedido no hospital. Inclusive, ele foi atualizado depois dessa lei e tem a opção de colocar que o parto foi no domicílio e que foi atendido por enfermeira obstetra ou obstetriz. Já veio pro feito, a gente ficou umas 2 horas juntos. Eu, meu marido, aí a gente veio pra piscina e ficamos umas 2 horas curtindo ele abrindo o olhinho, dando as boas-vindas. E nasceu nessa paz. Olha aqui, que delícia. Continua, né, filho? Dá até vontade de ter outro? Ah, com certeza. Com certeza Tá terei pensando. outro. Pensa que acabou? No próximo bloco tem mais. Nós vamos mostrar a visita das parteiras ao hotel depois do nascimento e os cuidados com o bebê. E também vamos contar todos os detalhes de como foi o parto da Bianca, a segunda filha da doutora Flávia. Aguenta aí. Em Ribeirão Preto também tem equipe especializada no atendimento de partos naturais domiciliares e hospitalares. É o Espaço Flora, um lugar onde os casais podem participar de oficinas de parto, encontros, cursos e palestras desde o comecinho da gestação. As profissionais fazem um trabalho integrado ao pré-natal. E depois do nascimento também oferecem toda a assistência de cuidados ao recém-nascido e amamentação. Venha conhecer este lugar especial que vai proporcionar segurança para realizar o sonho de receber o seu bebê da melhor forma possível. Seu filho dá trabalho para cortar o cabelo? Ah, mas aqui ele vai dar trabalho na hora de ir embora. A Glitzmania é um encanto de salão, um ambiente lúdico e divertido. Aqui os pequenos é que mandam, mas claro que o papai e a mamãe também podem dar um trato no visual. É um salão unissex, adulto e infantil. E você pode trazer seu filho desde bebezinho. Olha só esta boneca. Ganhou aqui o seu primeiro corte e a mamãe levou uma lembrança para o resto da vida. Um certificado da Glitz com uma amostra do cabelinho. A Glitzmania também é loja. Tem maquiagem das princesas, das Monsters High, tinta colorida para cabelo que sai no banho,
DVDs infantis, jogos e até fantasias de super-heróis e princesas. A Glitz Mania fica no cantinho mais colorido da 8ª expansão no Ribeirão Shopping. E quem tem cartão do Clube de Vantagens Gravidinhas e Mãezinhas tem descontão de 20%. Bom, vocês já conheceram as parteiras, a Camila e a Adriana, na matéria do primeiro bloco. Agora nós vamos mostrar a primeira visita que elas fizeram ao hotel depois do nascimento e os cuidados com o bebê recém-nascido. Coisa rica da mãe. E daí a gente enrola o bebê pra ficar mais gostoso, principalmente que nesse primeiro mês eles perdem muita temperatura, às vezes a gente demora um pouquinho mais pra dar banho. Então a gente vai fazer um charutinho para o banho ficar mais gostoso para ele. Vamos lá! Vamos! A gente sempre então limpa primeiro o olhinho do bebê. De dentro pra fora, pra tirar toda a secreção. Quando a gente tá limpando o olhinho, o rostinho, a gente não usa sabonetinho na água. Isso, já vai ficar bom já. Já vai ficar bom, já vai ficar gostoso. Cabeça onde o bebê mais perde a temperatura e fica com frio. Então a gente deixa a cabecinha dele sequinha pra gente continuar o banho. Daí a gente pode segurar ou assim, com o polegar e o dedo indicador. O polegar a gente coloca aqui na mandíbulazinha do bebê e o dedo indicador lá atrás, naquela parte da cabecinha que o bebê tem mais saltada, que é o occipício. E deixar o bebê relaxar. O banho de balde é bom para ajudar a melhorar a dorzinha de barriga, para o bebê, se tá muito agitado, ficar mais calmo. Uma outra forma da gente segurar é com o ladinho da mão, tá? Põe a região do lado do dedo mínimo e apoia também na mandíbula e atrás da cabecinha do bebê. Tanto na banheira quanto no balde, eles gostam sempre de ficar você pode segurar dessa forma e eles gostam sempre de ficar mais de barriguinha para baixo. Quando precisar virar de frente para lavar o pescocinho, para o bebê ficar bem seguro, essa minha mão que tá aqui vai entrar no mesmo lugar que tá a minha outra mão. Então eu vou fazer só assim, ó, o bebê não vai ser solto em nenhum momento, e daí eu vou deitar ele no meu braço. E aí eu posso lavar a parte da frente do bebê. O pescocinho dele, o pipizinho, né?
É instantâneo. Acabou. Pronto, ó, tá cheiroso, tô limpinho. Vou tirar esse barco Né, pra eu coisa poder linda. sentar aqui e dar de mamar. Agora só falta o Tetê. Né, coisa linda. Que delícia. Né, filho. Gostoso. Eu durmo, que é uma beleza depois. E essa duplinha campineira também participou do nascimento da Bianca, filha da doutora Flávia. A mamãe conta agora todos os detalhes desse nascimento no final do ano passado. O parto da Bianca foi igual a um parto de antigamente, porque a Bibi nasceu aqui em casa, nesse quarto. E foi legal porque era dia 28 de dezembro, a minha família inteira estava hospedada aqui em casa para comemorar as festas de fim de ano e eu estava esperando que a Bianca nascesse só em janeiro. Mas no dia 28, na madrugada, 1h da manhã, rompeu a bolsa. E na hora que rompeu a bolsa, eu ainda não estava com contração de trabalho de parto. Eu acordei o Rodrigo, meu marido, e aí eu falei para ele, amor, a bolsa rompeu. Ele levantou, tomou um maior susto e falou, e agora? Vamos pro hospital? Porque a gente tinha pensado em ir pro hospital por causa desse monte de gente aqui em casa. Como que seria, né? Parir com uma plateia ali do lado de fora, né? Mas eu, na verdade, eu tava com muita vontade de ter essa experiência aqui e tudo mais. E eu resolvi bancar. Eu falei com ele, não, vamos ficar aqui em casa, pelo menos por enquanto. Eu ainda não tô com contração. E eu fui ali pra fora, ter uma área externa gostosa. Tava uma noite bem estrelada, uma noite bem quente de dezembro, né? E eu fui conversando com a barriga, fui falando pra Bibi que eu tava pronta pra chegada dela, que ela podia vir, que ela era muito querida, muito esperada, muito amada. E aos pouquinhos as contrações começaram a chegar. Quando foi 3 horas da manhã eu já tava com contração regular. E aí que eu fui acionar a minha doula, fui acionar minhas parteiras e as contrações foram aumentando de tamanho. Daí eu fui pro chuveiro ali do meu banheiro. Comecei a utilizar água quente como um método de alívio da dor. E aí quando foi umas 4h30 da manhã, a minha doula chegou. Eu já tava com contração bem forte, sentindo já bastante dor. E aí começou a se armar um circo aqui nesse quarto, porque o Rodrigo empurrou essa cama ali pro final do quarto. A gente encheu uma banheira que ficou bem aqui na posição da cama. E o pessoal da minha casa, os meus irmãos, começaram a levantar, porque viram que estava tendo um movimento aqui dentro de casa, né? E foi levantando um, outro, e todo mundo, é a Bianca, né? É a Bianca. Eu não vi nada disso porque eu tava lá no chuveiro. E aí, quando a doula chegou, a gente não tinha uma mangueira para encher a banheira. E aí ela acionou a família inteira para ajudar, foi super bacana. Porque a gente fez um panelaço lá no fogão. Todo mundo começou a encher água na panela para deixar a água bem quente. E aí eles foram trazendo as águas quentes nas panelas. Cada hora entrava um aqui. Entrava um meu irmão, entrava uma irmã, entrava uma cunhada. Na hora que a banheira encheu um pouquinho, eu entrei, aí eu vi o pessoal entrando. E era muito legal, porque eles entravam com a panela de água, jogavam água na banheira, eu tava com o olho fechado, com muita contração, eu abri o olho e eles faziam uma expressão tipo, legal, estamos aqui, né, na torcida. Então eu vi esse entra e sai de gente aqui, até a banheira encher, depois disso ninguém entrou mais no quarto. Só quem tava aqui era minha doula, meu marido, as 2 parteiras chegaram logo em seguida e tava minha irmã presenciou, ela funcionou como uma mãe pra mim, já que a nossa mãe partiu já faz uns 3 anos, né? Então ela ficou no trabalho de parto aqui comigo. E aí o trabalho de parto foi evoluindo, as contrações foram aumentando. No final do trabalho de parto eu tava muito cansada porque foi a madrugada inteira acordada, era umas 7 e pouco da manhã, eu pedi pra dormir, eu deitei nessa cama. Eu dormi, eu sonhei, o Rodrigo deitou aqui comigo e eu acordava entre uma contração e outra. Isso me deu um respiro, assim, uma descansada boa. E quando chegou uma hora eu tava com muita vontade de fazer força, de empurrar, muito puxo. E eu já tava com esse puxo há muito tempo, a parteira pediu pra fazer um toque, pra ver como que tava, porque eu já tava
ela estava sentindo que realmente eu estava empurrando bastante. E aí ela fez o toque, pra minha surpresa, ela tirou a luva e deu uma risadinha, eu já sabia. Que ela falou, põe a mão pra você ver. E aí eu coloquei a mão e eu senti a cabecinha da Bibi lá embaixo, faltando um tiquinho assim. Daí aquilo me deu uma força, assim, eu me enchi de uma energia, eu levantei dessa cama igual uma leoa. E eu não tive vontade de voltar pra banheira, eu tive vontade de sentar. Daí eu usei a banqueta do parto e o pessoal da minha família tava todo mundo lá na sala, fazendo a maior torcida, pensamento positivo. E pelos gritos, a forma como eu vocalizava, eles sabiam que tava no final. E foi muito emocionante, porque a Bibi veio muito lentamente, distendendo meu períneo bem lento, e eu pude me tocar e acompanhar a cabecinha dela saindo. O Rodrigo também acompanhou, eu achei que ele ia ficar meio assim de ver, eu até sugeri que ele ficasse aqui atrás de mim me apoiando, mas ele quis ver tudo. E aí, na hora que ela saiu mesmo, foi a sensação mais gostosa, maravilhosa da minha vida, porque ela saiu, as parteiras tiraram um pouquinho o ombrinho, já me entregaram, eu já pude pegá-la nos meus braços, eu senti o calor dela, ela com aquele líquido escorregando, aquele cheirinho de vernix caseoso, aquela pasta que fica grudada no neném, e uma emoção muito forte, porque ela nasceu maravilhosa, gorda, chorando, rosada, muito ativa. E foi aquela emoção, aquela descarga de adrenalina, aquela coisa louca, assim, todo mundo super emocionado aqui. E logo que nasceu, a Tayane, a doula, foi lá fora. E diz ela que foi muito bacana, porque na hora que ela abriu a porta, todo mundo juntou em torno dela. E ela foi anunciar. A Bianca nasceu e tá tudo bem. Todo mundo se abraçou, todo mundo comemorou. Então foi muito especial, assim, poder estar com a minha família. E depois veio todo mundo, igual antigamente mesmo. Eu deitada nessa cama, com a Bibi amamentando. Eu tava comendo um misto quente, tomando um suco, e aí vinha um irmão, vinha outro, todo mundo veio conhecer a princesinha. Então foi uma experiência, assim, riquíssima, que com certeza não seria dessa forma no hospital, obviamente não seria. Então, assim, foi uma coisa que eu acho que eu nunca mais vou viver. Uma experiência tão intensa, tão profunda. Saber que ela chegou bem, com saúde, foi acolhida, teve amor, carinho desde o primeiro minuto, segundo de vida dela. Que ela pôde estar comigo esse tempo inteiro, não foi afastada hora nenhuma. Então, foi, assim, uma experiência indescritível. Quando a Flávia comentou a respeito do parto humanizado e que seria domiciliar, eu fiquei bastante preocupado. Fiquei preocupado porque culturalmente a gente não está acostumado a isso. E em segundo lugar, que eu havia prometido, tanto para o pai dela quanto para a mãe dela, que eu cuidaria em todos os momentos, que eu cuidaria dela em todos os momentos de sua vida. E num momento como esse, um momento tão importante e teoricamente tão delicado, eu fiquei com muito receio de que algo pudesse acontecer. Eu percebi que a minha presença lá foi fundamental, porque em todas as contrações ela me procurava, ela me puxava, e eu procurei apoiá-la, procurei esquecer tudo isso e curtir o momento. A Bianca veio ao mundo de uma forma maravilhosa, é algo impressionante a natureza, é algo impressionante a força da mulher. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse presente, de proporcionar essa presença, essa real presença para minha esposa e mostrar para ela que ela pode contar comigo em todos os momentos. Foi um momento muito legal, fiquei muito feliz mesmo. E a você, minha filha, sempre será amada, sempre será querida e sempre será protegida. Te amo. Gostou? Hoje foi de tirar o fôlego, né? E o chapéu para essas mamães guerreiras que nós mostramos em todas essas reportagens. Na semana que vem tem mais Gravidinhas e Mãezinhas na TV. E eu vou esperar você. Tchau, tchau.